O verdadeiro luxo é ter uma casa que cuida de você. Me diga, qual é, para você, o que é uma arquitetura de luxo? O verdadeiro luxo é ter uma casa que cuida de você. Então me responda, faça uma análise, juntamente com tudo que você vê a respeito de decoração, de arquitetura, de interiores, de modismos, de tudo que passa na televisão, de tudo que você vê em revistas, de tudo que você salva aqui no Instagram, de todas essas questões relacionadas à decoração de interiores, à arquiteturas, enfim. Responda essa pergunta. Para você, o que é uma arquitetura de luxo? Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui inicialmente, eu me chamo Lisiane, sou arquiteta há mais de 20 anos, cuidando da energia das casas. Eu gosto de dizer que eu não sou uma arquiteta normal. Eu falo com as casas e as casas falam comigo. Você que já é moradora da Casa Olos, porque eu gosto de chamar todas as clientes que eu já harmonizei as suas casas de moradoras da Casa Olos. Então, para você que já é uma moradora, seja bem-vinda. E para você que ainda não é uma moradora da Casa Olos, convido a você a fazer parte desta experiência incrível que é cuidar da sua casa para que ela cuide de você. Quero fazer uma pergunta que talvez mude a forma de como você enxerga a sua casa própria. Quando você pensa em uma casa de luxo, o que vem à sua mente? Uma casa grande, uma decoração sofisticada, uma piscina, móveis assinados, um bairro valorizado? O que é para você uma casa de luxo? Durante muitos anos eu também pensei que luxo estava em relação apenas com aquilo que conseguimos enxergar. Está na vida que acontece, mas hoje para mim a arquitetura de luxo é algo totalmente diferente, né? Eu sempre gostei de ver revistas, eu gosto muito da arquitetura em estilo decorativo farmhouse, eu gosto muito do estilo de projeto de arquitetura americana, porque eu gosto de casas, né? Eu gosto muito. Gosto também de apartamentos construídos nos anos 50, 60, aonde o profissional, quando ele projetava esses prédios, esses apartamentos, ele fazia uma janela para cada vista para o sol. Mudava o horário. Os apartamentos, eles têm o sol visto por todos os ângulos. Eu acho isso fantástico, isso para mim é luxo. Para mim é luxo. Então, a vida, ela acontece aonde? Aonde que sua vida acontece? Aonde que a sua vida acontece todos os dias? É dentro de casa. Porque uma casa bonita, ela pode impressionar quem visita, mas uma casa que cuida das pessoas transforma quem vive nela. E agora eu pergunto para você, o que é uma arquitetura de luxo? Você saberia me responder o que é uma arquitetura de luxo? Uma casa que cuida das pessoas, para mim isso é uma arquitetura de luxo. Antes de colocar um sofá com valor muito caro, antes de colocar pedra, o granito que está na moda, isso a gente tem que repensar. Porque a Casa Olos, na verdade, nasceu porque eu comecei a perceber que a arquitetura vai muito além da estética. Uma casa ela pode ser linda e ainda assim não favorecer o descanso. Pode ser sofisticada e ainda assim afastar as pessoas. Pode ser enorme e mesmo assim faltar presença. Foi então que compreendi que uma casa saudável não é aquela que aparece nas revistas. É aquela que participa da vida da família. Uma casa que cuida das pessoas. Ela favorece o descanso verdadeiro, o diálogo, a segurança emocional, o acolhimento, a saúde, a convivência, a espiritualidade, o silêncio saudável e a saúde do sono. Quando esses elementos existem, a casa deixa de ser apenas um imóvel e ela se transforma num lar. Quando vocês chegam até aqui na Casa Olos,
que eu sempre digo para vocês que eu sou uma arquiteta diferente? Sim, eu sou uma arquiteta diferente. Essa semana foi super interessante porque chegou para mim uma cliente nova e ela veio com o intuito de fazer consultoria de Feng Shui, de harmonizar a sua casa com Feng Shui. Antes eu quero fazer um parênteses. Às vezes eu vou falar com vocês consultoria e às vezes eu vou falar com vocês de harmonização. É a mesma coisa, tá? As consultorias que eu trabalho e as harmonizações é a mesma coisa. Fecha parênteses. Então essa cliente chegou para mim e ela queria fazer a harmonização do apartamento que ela comprou. E ela vai reformar o apartamento inteiro, enfim. E aí ela me contou da situação do apartamento, de como que estava. E aí ela disse assim, as palavras mágicas que eu disse pra ela. Eu disse assim, olha, eu sei que você não perguntou minha opinião a respeito, mas enfim, eu preciso lhe dizer. Eu vou dar minha opinião, eu disse pra ela, depois você vê se isso faz sentido ou não faz pra você. Aí ela disse assim pra mim, que o apartamento tinha parquet. Sabe aqueles tacos de madeira? Aí eu disse pra ela assim, minha querida, antes de qualquer coisa, não tira esses parquet. Lixa e não tira, porque isso é luxo. Elementos que compõem a decoração de uma casa, né, que compõem o projeto de interiores, a decoração de interiores, como por exemplo, a madeira, o tijolo, o algodão, fibras naturais, né, os tapetes de fibras naturais, o bordado, o crochê, essas coisas que a gente produz com a mão, principalmente, elas compõem uma arquitetura humanizada. A madeira, ela distribui o calor, né? Ela produz um condutor de energia. A terra é um condutor de energia. Então o tijolo passa a ser um elemento natural porque ele conduz energia. O algodão, que é natural, o linho, que é natural, conduz energia. Então vejam, a arquitetura de luxo, a arquitetura contemporânea, ela deixou de usar estes itens que produzem uma arquitetura afetiva, uma arquitetura gostosa, uma arquitetura que abraça. Vocês sabem que eu não gosto para mim, não faz sentido essa arquitetura contemporânea, essa decoração contemporânea que temos por aí. Para mim, não faz sentido encher uma casa de granito, de porcelanato, de espelho. Para mim, isso não faz sentido. Então, para mim, isso não é luxo. Para mim, uma casa de luxo mesmo é a casa onde eu tenha uma cozinha onde eu possa me sentar à mesa para fazer as refeições, que não seja uma cozinha corredor, que seja uma cozinha que me abrace, que me deixe cozinhar, que tenha uma cozinha que seja confortável. Porque para mim a cozinha é o centro, é como se fosse o coração da casa. Muitas vezes, né, antigamente a cozinha estava no centro, hoje ela está meio que jogada para um canto. Tem imóveis que estão com um novo olhar sobre as cozinhas, né, que estão deixando elas mais maiores, com espaço para se ter uma mesa, enfim, que tenha esse contato com a casa. Porque eu já morei em um lugar, num apartamento onde tinha uma cozinha corredor e ficava separada do resto do apartamento. É uma sensação muito estranha. É muito estranho. E eu passo a experiência para vocês, minha para vocês, porque a arquitetura de luxo é uma arquitetura que você consegue se sentir confortável, protegida, abraçada. A arquitetura de luxo é para você, não é para quem visita a sua casa. O luxo é seu. Ter um sofá gostoso onde você pode sentar com o pé em cima para fazer uma leitura, para assistir um livro, isso para mim isso é luxo. Então vejam que as nomenclaturas, as referências, os significados, eles estão com um sentido um tanto deturpado. Porque a gente tem que pensar no seguinte: como que nossos pais foram criados, como que nós, mulheres que estamos aqui, que tenham seus 40 anos, 50 anos, 60 anos, a gente tem uma concepção de construção, de arquitetura, de decoração muito diferente do que é hoje. Então, depende muito do que você teve na sua frente como exemplo. Porque para muitas de vocês, a arquitetura de luxo é revestir uma parede inteira de granito. Gente, o granito, ele tem uma sensação de frieza. Ele não te dá aconchego.
ele te causa uma sensação de que é frio, ele não te dá uma sensação de aconchego. Então veja, teu cérebro vai absorver esta informação. Hoje vocês viram que não se usa mais madeira, madeira mesmo, não estou falando de laminado, estou falando de madeira. Se usa o tal do porcelanato, que eu não gosto. Não gosto do porcelanato, porque ele dá a mesma sensação que o granito. Ele dá essa sensação de que é frio, que não é uma coisa aconchegante. Então você tem que colocar tapetes em cima para que você se sinta aquecida, um aspecto acolhedor. Vocês conseguem compreender isso? Quando eu estou falando de arquitetura de luxo, eu estou falando de uma arquitetura que abraça você. A sua casa, ela tem que te abraçar. A sua casa, quando você chega em casa, ela precisa te energizar. Isso é uma arquitetura de luxo. É uma arquitetura que você consiga circular dentro de casa, que não tenha nada te incomodando, que está tudo no seu devido lugar, porque tem pessoas que tem às vezes setores em casa, por exemplo, um corredor que não gostam, um móvel que não tá legal daquela forma que ele está disposto no ambiente, e aí elas passam muito tempo aquilo incomodando, só que elas não percebem o que é. E aí às vezes é só girar um móvel, é só trocar uma cor, trocar uma almofada, a cor da almofada, colocar uma cadeira mais confortável, uma poltrona mais confortável, que aí o sentido daquele setor passa a ser diferente. Vejam, se nós tivermos um sofá onde a gente senta e a gente não consegue se sentar confortavelmente, você não vai conseguir ficar naquele espaço por muito tempo, porque você não se sente confortável. Eu gosto de dizer que todas as cozinhas deviam de ter um canto alemão, porque é ali que a gente senta, a gente conversa enquanto um cozinha, o outro está sentado, é um canto que te chama para leitura, que te chama para conversar, para sentar, para convidar tuas amigas, teus amigos, enfim, tua família, para sentar e conversar. Um canto alemão, ele te traz isso, é uma sensação, tu sente isso. Então vejam, isso é luxo. Você entrar na sua casa e você se sentir protegida é luxo. Você conseguir dormir na sua casa é luxo. Você entrar na sua casa e você perceber que você não precisa passar o fim de semana na rua porque você está se sentindo bem. Você está feliz. Você está alegre. Você está bem. Você tem bons relacionamentos dentro de casa, boa convivência. Você não discute com seu marido, você não discute com seus filhos. Todos se ajudam. Todos cooperam dentro de casa, tem uma boa alimentação, uma boa convivência. Isso é luxo. Percebam como o aspecto do ambiente, né, como o ambiente em si, o ambiente que está composto ao nosso redor nos influencia. Tem ambientes que a gente entra e não consegue permanecer. Tem ambientes que nós entramos e a gente quer ficar ali o dia inteiro de tão gostoso que é. Então, hoje em dia, ter uma arquitetura de luxo, você tem que analisar o que você quer para a sua vida. Você quer impressionar quem? A você ou a visita? Você quer que quem se sinta bem dentro da sua casa é você ou a visita? Quem tem que dormir bem na sua casa é você ou a visita? Percebam, o luxo não está na revista, o luxo não está no modismo. Muitas vezes, quando eu não era uma arquiteta diferente, a gente ficava seguindo tendências, né? O outono vinha com as cores do outono, vinha com aquelas mantinhas no sofá, vinha com tecidos mais grossos, né? A primavera vinha com aquela questão de cor azul do mar, tecidos mais leves, floridos, né? Que se usava muito verde água, o azul. Vejam isso. Quando você chega aqui e se torna uma moradora da Casa Olos, você não segue modismos, porque o Feng Shui, ele orienta a sua casa para que seja harmônica com você, confortável para você, para que você tenha maior qualidade de vida, de sono, abundância, prosperidade, harmonia familiar, porque harmonia familiar, gente, não é só uma palavra, não, você tem que sentir na pele isso. Se você não tiver uma convivência morando em apenas 2 pessoas, quem dirá morando em 4 ou 5 quando a família aumenta? E não ache que a sua convivência com o seu marido nesse momento que não está bom, eu vou ter filhos e a convivência vai mudar. Não vai, se continuar no mesmo ambiente, não muda.
porque é o ambiente que modifica você. O ambiente influencia você, quer você queira, goste, saiba ou não. Então, o que a arquitetura me ensinou, né? Ao longo de mais de 20 anos trabalhando com casas muito diferentes uma das outras, clientes diferentes, situações diferentes, eu comecei a perceber que os ambientes eles sempre contam uma história. Quando eu entro num ambiente que está fazendo uma reforma, você consegue perceber a característica daquela família, o que ela gosta, como é a harmonia daquela família, como são as crenças, o que eles priorizam. Você percebe tudo isso. Eu já falei para vocês que eu falo com as casas e elas falam comigo. Então eu já tive essa vivência de ser uma arquiteta normal por quase 10 anos e agora estou nessa vivência de ser uma arquiteta diferente. E já se vão mais de 10 anos sendo uma arquiteta que cuida da energia dos ambientes, das casas. Eu adoro trabalhar com imóvel residencial. Eu tenho um prazer enorme de trabalhar com imóvel residencial. Então, essa história de que é história, assim, ó, de perceber que os ambientes sempre contam uma história, mas não é uma história que aparece nas fotografias, né? Ela não aparece nas fotografias, porque fotografia é uma coisa que diz assim, ó, sorriam, vamos bater foto. Nas casas, quando eu entro nas casas de vocês, não tem essa preparação, porque vocês podem arrumar as casas de vocês, mas é o que tu sente. Vocês já tiveram a oportunidade de chegar num lugar onde as pessoas estavam discutindo, não estavam muito bem resolvidas, e vocês chegaram nesse lugar e vocês sentiram aquele peso todo assim que vem ao seu encontro? Então vejam, isso não aparece na foto, isso não aparece na conversa, isso tu sente. Você já sentiu, você já entrou numa casa totalmente impecável, luxuosas, com móveis finos, móveis assinados do designer X, do designer Y, foi feito curadoria por fulana, ciclana, beltrana, e as pessoas não se davam um abraço. As pessoas não cozinhavam juntas, as pessoas não colaboravam em cada uma arrumar o seu quarto. Então vejam, são escolhas, porque todo mundo quer arquitetura humanizada. Muitas de vocês chegam até aqui procurando, me dizendo assim, Liz, eu quero um projeto de Feng Shui com arquitetura humanizada. Humanização para você é diferente de uma humanização para mim. Porque dentro do Feng Shui, o que é bom para mim pode ser não bom para você. Entendam? O luxo, para mim, o meu luxo, é eu entrar em casa e me sentir completamente bem. Eu gosto até de dizer que é eu entrar na minha casa e a dor de cabeça que eu tinha lá fora, aqui dentro ela sumir. É isso que é arquitetura de luxo. Então vejam, casas que são luxuosas, que são finas, super bem decoradas, que gastaram-se muito para se fazer um projeto de interiores, ela é tida como luxo por alguns, pelo meio, né? Pelo convívio, enfim, por profissionais, por pessoas, por revistas, enfim. Será mesmo? Será? Eu já entrei em casas assim, de pessoas, e percebi que cada uma vivia num quarto, que o silêncio não era um silêncio de paz. As refeições aconteciam em horários diferentes. Mas eu também entrei em casas muito simples, sem grandes acabamentos, sem luxo aparente, mas onde a mesa da cozinha era o coração da casa. Onde a família fazia questão de comer junto. Então vejam, o luxo, a gente tem que analisar que ele não é somente de itens decorativos. O luxo está no que o ambiente promove para você. Porque às vezes você é uma pessoa que tem um gosto afinado, né, que gosta dessa arquitetura contemporânea, mas você preza muito essa questão de convívio familiar. E aí você escolhe esses acabamentos refinados, rebuscados para colocar na tua casa, sem o conhecimento do Feng Shui, e talvez esses acabamentos refinados e luxuosos, eles vão começar a causar certos empecilhos. Isso também pode acontecer. Então a questão de hoje de arquitetura de luxo
temos que fazer uma análise bem minuciosa a respeito disso. Para mim, luxo é uma família que faz questão de comer junto. Luxo é onde existe a oração, a conversa, a risada, o respeito, momentos de acolhimento. Então isso me fez compreender que o valor de uma casa nunca esteve relacionado ao tamanho dela, ao tamanho do pé direito. A questão de decoração de interiores está na qualidade de vida que acontece dentro dela. O luxo, ele está relacionado aos momentos e à qualidade de vida que se vive dentro dela. Depois de passar um tempo, eu comecei a observar outra coisa. A casa revela muito da consciência de quem vive nela. E eu não estou falando aqui de dinheiro, nada disso. Estou falando da maneira como escolhemos viver. Uma biblioteca mostra alguém que alimenta a mente. Se fizermos uma comparação às casas antigas, as salas de estar, elas continham pianos, elas continham estantes com livros. A televisão era uma coisa que tinha uma sala pequena de televisão. Ela não era o centro da casa. Uma vez eu estava estudando sobre arquitetura oriental e eu ouvi a seguinte frase: quanto maior a televisão na sua sala, maior é o emborrecimento. Eu jamais esqueci dessa frase. Uma biblioteca dentro de uma casa, mas não é para ser uma questão de aparências, é uma questão de que você gosta de ler, então tem a sua biblioteca. Tem que fazer sentido para você. A sua casa tem que fazer sentido para você. A sua casa ela tem que produzir conforto para você. A sua casa tem que falar e sentir o que você quer. A sua casa ela tem que te dar conforto, ela tem que te estruturar. Ela tem que tirar a sua dor de cabeça. Uma mesa preparada para as refeições revela que a família valoriza estar junto. Estar junto. E isso está totalmente correlacionado à epigenética. Um espaço de oração mostra que existe tempo para cuidar da espiritualidade. Muitas de vocês aqui têm um local onde tem um altar, algumas imagens que vocês gostam, para quem é católico, para quem é apostólico, para quem é romano, para quem é espiritualista, enfim, não importa. É seu. Isso para você é um luxo? Então tenha. Isso para você faz sentido? Então tenha. Vamos lembrar aqui a primeira pergunta que eu fiz para vocês aqui no início do nosso vídeo. Para você, o que é uma arquitetura de luxo? Agora você vai começar a responder essa pergunta. Analisa teu ambiente ao teu redor. Veja se o que faz sentido para você. Mas Lizzy, eu construí essa casa há uns 20 anos atrás. Eu entrei aqui nesse apartamento há uns 15 anos atrás. E agora, percebendo, realmente tem muitas coisas aqui que não faz sentido para mim. Então, sabe o que você faz? Muda. A vida é feita de escolhas. Uma casa limpa e organizada demonstra respeito pelo ambiente onde a vida acontece. Da mesma forma como encontramos ambientes completamente abandonados, excessivamente acumulados ou sem qualquer cuidado. Muitas vezes eles refletem um momento da desorganização da própria família que está vivendo. Ambientes que tem bagunça, pessoas que gostam de acumular coisas, objetos, potes, né? É porque elas não conseguem se organizar mentalmente. Vocês sabem disso, né? Quer arrumar as suas ideias? Arrume as suas gavetas. Faz muito sentido isso, porque nós, principalmente nós mulheres, nós guardamos tudo em gavetinhas. E a gente vai abrindo umas 100 gavetas por dia. O homem consegue abrir uma, 2, quando possível. Nós mulheres abrimos umas 10 ao mesmo tempo. Percebam a forma como vocês falam. A gente troca de assunto em 1 minuto. Nós falamos de cabelo, nós falamos da criança que não fez a tarefa, nós falamos do que vamos fazer para o jantar, nós falamos que temos que colocar a roupa para lavar. A gente fala assim. Se nós falarmos assim com o cérebro masculino, ele já se perdeu no primeiro segundo. Então, quando você está com dificuldade de colocar as suas ideias em prática, dificuldade de qual decisão tomar, do que fazer,
arrume as gavetas da sua casa. Arrume as gavetas da bagunça, o armário da bagunça. Aí você vai ver que, como você está ali arrumando fisicamente, psiquicamente o teu cérebro está enviando essa informação. Perceberam a conexão? Isso é arquitetura de luxo. Isso é entender, é ouvir a sua casa, entender o que ela está falando com você e vocês duas trabalharem juntas. A casa, ela acaba revelando aquilo que acontece dentro de nós. Percebam isso. Analisando essa arquitetura diferente, foi que eu percebi que a arquitetura de luxo não é ostentação. A arquitetura de luxo é ter uma casa que me abrace, que tire a minha dor de cabeça. É ver a família conversando, é me sentir segura dentro de casa, é criar filhos com boas lembranças, isso é epigenética. É envelhecer com dignidade, é sentir que a casa protege quem mora nela. Uma casa bonita impressiona quem visita. Uma casa saudável transforma quem vive nela. São 2 tipos de arquitetura. Qual você prefere? De envelhecer com dignidade. Essa semana eu vi uma reportagem sobre pessoas idosas que estão se reunindo e morando num condomínio, todos juntos. Era um condomínio de casas, terras, né? Com toda essa questão de infraestrutura preparada para pessoas com certa idade. Então era piso antiderrapante, tinha muita vegetação, tinha varanda. E o mais legal disso tudo é que a área de convivência, a varanda, dava para um jardim. Todas as varandas davam para um jardim. Então, gente, isso é luxo. Ter uma casa própria é ter uma arquitetura de luxo. Ter uma casa que não entra água, que não entra vento. Ter uma casa que seja quentinha no inverno, que seja fresquinha no verão. Gente, isso é luxo. E se a gente souber usar o conhecimento do conforto térmico, a gente consegue produzir projetos sensacionais. Porque usando o conhecimento do Feng Shui, o que a gente faz? Como é que a gente faz um projeto, né? Usando esse conhecimento na prática, a gente utiliza o quê? O vento, o sol, a circulação, yin e yang. O que é isso? A gente usa os fluxos dentro de casa, das janelas, das portas, por onde que passa, por onde que eu boto a entrada. Então vejam que tem que ter conhecimento. Fazer parede, desenhar porta, janela, gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ter conhecimento de você fazer um projeto com o conhecimento de que eu vou projetar para você, para que você tenha saúde, para que você durma bem, para que você tenha harmonia familiar, para que você tenha prosperidade, abundância, para que você trabalhe num lugar onde flua os teus pensamentos, as tuas ideias. Isso é ter conhecimento, isso é luxo. Dentro da Casa Olus, com o passar dos anos, eu vi que as pessoas, elas abandonaram muitos princípios que antigamente tinha. E eu gosto de dizer que educação, ética e respeito não evoluem. Ou você tem, ou você não tem. Ou a sua casa tem, ou a sua casa não tem. E foi a partir disso que eu desenvolvi 9 princípios da casa, que é fazer uma reforma na sua casa sem quebrar nada. Então vejam, a arquitetura de luxo, ela não é composta somente de objetos, de estética, de decoração valiosa ou não valiosa, de valor, de não valor, de valor mediano, de valor luxuoso, de objetos assinados, enfim. Para mim, a arquitetura de luxo é uma casa que tira a minha dor de cabeça. É uma casa que me ensina. É uma casa que me protege. E pensando em tudo isso, fazendo toda essa análise, eu criei os 9 princípios para que a gente possa fazer uma reforma dentro de casa sem quebrar nada. Então, os princípios, eles são agradecer, oração, conexão, rituais familiares, gentileza e nobreza, estudos e leitura, fazer o bem, capricho e gestão do lar. Se colocarmos todos esses princípios em prática todos os dias, na medida do possível, mas assim, sempre exigindo um pouco mais de todo mundo, sempre levando em prática isso o máximo possível, você vai ver que você vai reformar a sua casa sem quebrar nada.
Eu sei porque eu já fiz isso. E continuo fazendo. E vou dizer para vocês, e eu fazia todos eles sem saber que o quanto isso pode mudar a casa de vocês, o quanto isso impacta nas casas de vocês. Porque agradecer, a gente tem que agradecer aquilo que temos e aquilo que não temos como se já tivéssemos. Isso é agradecer, agradecer com fé. Oração, cada um faz a sua oração que lhe convém. Conexão é conectar com os olhos, a gente tem que aprender a conectar com os olhos, prestar atenção. Então, fazendo esses 3 princípios, a gente já faz uma mudança enorme dentro de casa. O 4º princípio é rituais familiares. Todas as famílias têm um ritual de comemorar aniversário, tem muitas que comemoram na primeira hora do dia, muitas que cantam parabéns, enfim. Rituais familiares é você que escolhe o seu ritual. Eu gosto, para mim o ritual mais importante que tem é comemorar o seu aniversário. Esse é o nosso ritual. O 5º princípio é gentileza e nobreza. Gente, esse eu acho que é um dos princípios mais lindos. Ser gentil e ser nobre. Quem faz isso hoje? Ter nobreza ao falar, ao se posicionar, ao conduzir, ao pedir para ser feita uma tarefa. Ter gentileza. Percebam como isso muda uma casa quando é colocado isso, quando é usado no dia a dia. Estudos e leitura. Uma vez a gente lia muito mais, eu lia muito mais, mas eu não parei de ler, graças a Deus. Mas eu acho que a gente lia muito mais, não tinha celular, então o contato com o livro, que para mim isso é uma das coisas que eu mais amo fazer, ler livros físicos. Principalmente aqueles livros que vêm de sebo, que tem um cheiro que para mim a coisa mais luxuosa que tem, eu ler dentro da minha casa no silêncio. Isso é luxo. O 7º princípio é fazer o bem. Voltando aqui no 6º um pouquinho, que eu falei só da leitura e não falei de estudos, né? Estudos é tão importante a gente não parar. Não parar, estudar qualquer coisa. Assunto que tu goste, fazer uma aula prática de corte e costura, sei lá, de pintura, de música, enfim, estudar. O que a gente leva daqui dessa vida? Me contem. Conhecimento. Apenas isso. O 7º princípio é fazer o bem. Fazer o bem, ele está diretamente relacionado a não precisar fazer o bem de uma ação, né? A gente pode fazer o bem em escutar uma pessoa, emprestar alguma coisa, sei lá. Fazer o bem, assim, aqui para mim fazer o bem é quando a gente pode escutar, é fazer uma doação de alimentos, que hoje tem tanta gente precisando, né? Então fazer o bem, sem olhar aqui, não importa se aquela pessoa não é boa, não é legal, faça o bem, porque é você que está fazendo a ação. Se a outra pessoa que vai lá receber a roupa que você doou, a comida que você doou e não é legal, isso é ela que tem que resolver. A tua função é fazer o bem. E fazer o bem dentro de casa. Vocês sabiam que as famílias que estão hoje convivendo juntas embaixo do mesmo teto, mesmo aquelas famílias de origem, né, que já está com seus filhos com 40, 50 anos, enfim, são pessoas que em outros momentos estavam em campos adversários. E aí agora foram colocadas embaixo do mesmo teto, sabe por quê? Para aprender a viver no amor, para perdoar. Então vejam, aprender a perdoar a tua família que vive embaixo do mesmo teto não significa que você precisa conviver com ela 24 horas. São 2 assuntos bem diferentes. Mas perdoar, conseguir dar um abraço com quem tirou a sua vida numa vida passada, porque a gente não sabe disso. Mas há uma grande chance de você estar morando com pessoas da sua família que fizeram um mal estrondoso para você. Então é tão maravilhoso que a gente vem aqui sem lembrar disso, embaixo do mesmo teto. Então vejam, fazer o bem é algo muito supremo. E o 8º princípio, que é o capricho. Eu sempre digo o seguinte: quando fizer algo, faça bem feito. Eu não disse aqui perfeito, eu disse faça bem feito. Para que a outra pessoa não tenha que ir lá e refazer. Para que você não seja chamado para refazer o que não ficou bom. Faça com capricho. Como que a gente faz as coisas com capricho? Com amor, com coração, com alma. Quando vocês chegam até a Casa Rolos para harmonizar as casas de vocês, gente,
cada casa que eu atendo, cada ambiente que eu atendo, eu me dou 100%. Eu sempre digo assim, ó, quando eu não estou bem, quando eu não estou legal, quando eu não estou disposta, quando eu estou cansada, eu não atendo ambiente nenhum. Porque eu sei que não vai ser legal. Então isso é capricho. Isso é o meu capricho no meu trabalho. E o nono princípio é gestão da casa. A casa, ela é a empresa mais complexa que existe. E nós, mulheres, que somos as gestoras do lar, nós temos um papel tão importante que em outros momentos aqui eu falei algo e eu vou repetir aqui para vocês, aqui nesta plataforma, do seguinte: com o passar do tempo, as mulheres, elas vão voltar a permanecer muito mais tempo em suas casas. Será necessário. Muito mais do que vocês imaginam. As mulheres, elas vão... Nós fomos preparadas com o nosso cérebro, com o nosso conhecimento feminino, com o nosso conhecimento yin, de energia yin, porque quando a gente estuda arquitetura oriental, a gente estuda essa questão do yang, que está relacionado ao masculino, e a questão yin, que está relacionado ao feminino. Eu não estou falando de gênero, estou falando de... A questão yin é mais delicadeza, leveza, calma, sensibilidade, o sentir. E isso nós temos de sobra. Nós temos um sexto sentido aguçadíssimo. Então, nós mulheres que por N fatores saímos de casa pelo principal, que foi contribuir com a renda. Mas a gente vai começar a voltar para casa. Porque muitas vezes a gente não queria fazer isso. Muitas mulheres, se pudessem escolher, voltariam para casa. Voltariam para casa. Sabe por quê? Porque nós somos mulheres de fases, nós temos ciclos menstruais, nós temos a nossa vida hormonal é totalmente diferente. A gente sente as coisas num impacto muito maior do que o homem. Nós procriamos, nós temos uma ligação com os nossos filhos bem diferente do que a ligação com os pais. E hoje, isso é uma concepção minha, isso é um sentir meu. Eu vejo que falta, que falta essa conexão com os filhos, porque veja bem, se você perguntar hoje, você que é mãe, para o seu filho, eu escutei isso hoje, estudando hoje, eu estudei tanta coisa hoje, e aí no meio dos estudos falaram assim, você que é mãe, pergunta para seu filho, mas esteja preparada para ouvir a verdade. Que nota você me dá para eu sendo sua mãe, que nota você me dá? Então veja, ele vai lembrar de situações da convivência dentro de casa para te dar essa nota ou da não convivência dentro de casa. Luxo é você colocar o seu filho para dormir. Luxo é você ter tempo para você sentar na sua mesa da cozinha e acompanhar a tarefa que o seu filho está fazendo. Luxo é os seus filhos entrarem na cozinha da sua casa e sentirem o cheiro de comida, de um bolo, de um pão sendo feito, de uma comida gostosa. Sabe por quê? Porque isso cria a memória olfativa. Toda vez que ele sentir esse cheiro, ele vai lembrar do momento de carinho, de cuidado, de convivência, de harmonia familiar, de aconchego, de abraço. E isso vai levando de geração para geração. Isso é epigenética. Tá vendo como os ambientes nos influenciam? Tem estudos comprovados cientificamente que a genética é 20%. Os genes de doença, de envelhecimento, de como que é o seu corpo físico, é 20%. 30% no máximo. Epigenética, que é o ambiente, ele influencia você muito mais do que a genética. Então vejam, a gestão das casas, ela é importantíssima. Nesses 9 princípios da Casa Olos, ao colocar esses 9 princípios em prática, você vai ver que a sua casa vai fazer um giro de 180 graus. Talvez no início não seja tão fácil, e não é. Mas depois começa a ficar mais leve. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês, que eu já falei em alguns outros momentos, mas talvez você que esteja chegando aqui pela primeira vez, que eu comecei a fazer Evangelho no Lar esse ano,
e eu nunca tinha feito. E como isso faz diferença. É uma proteção a mais, é um conhecimento a mais, é um momento que a gente passa junto, é um ensinamento. Sabe que para mim, luxo é eu não ter que sair da minha casa para fazer as minhas orações, ou meditações, ou falar com Deus, falar com Jesus. Eu não preciso sair de casa, porque o meu espaço sagrado é esse. O espaço mais sagrado do planeta Terra é a tua casa? É a sua casa? E eu não preciso sair dela para conversar com Deus. Eu não preciso sair dela para conversar comigo mesma. A gente fala assim, né? Eu não preciso. Eu faço tudo isso aqui dentro. Então, a casa, luxo. Consegue responder agora para mim o que é arquitetura de luxo para você? A sua casa, ela representa qual luxo para você? O que tem de luxuoso na sua casa hoje que você não abre mão? O que tem que não, Lizzy, não, minha casa precisa, isso para mim não é luxo, eu quero mudar. O que você quer mudar na sua casa? Muitas de vocês construíram casas, fizeram projetos para visita e não para você, para impressionar. Então a gente agora tem que dar um passinho atrás e analisar se foi bom, se não foi. Foram escolhas naquele momento, enfim. Eu já passei por essa situação, que a gente está naquele momento que quer coisas novas, que quer acompanhar as tendências. E é normal, só que quanto antes você acordar, quanto antes você despertar, é melhor. É melhor para todo mundo. E como que a Casa Olos, então, pode te ajudar a ter uma arquitetura de luxo? Quando vocês chegam até aqui, eu sempre digo assim, ó, vamos começar do começo? Eu sempre indico para começar pela reprogramação energética de ambiente, sempre, sempre. Eu gosto de dizer que é um clínico geral, é quando tu vai naquele médico e ele te dá todas as possibilidades, todas as leituras do teu corpo, te encaminha para profissionais específicos ou não, enfim. A reprogramação energética ela vai fazer uma leitura do campo energético da sua casa. A gente costuma passar pano, passar aspirador, tirar o pó, mas a gente nunca costuma a reorganizar os pensamentos da casa, os sentimentos, aquelas emoções, aqueles gritos, aquelas sensações, aquela pessoa que entrou na sua casa e falou coisas absurdas e como é que limpa isso tudo? Tudo continua reverberando naquela nuvem que eu falo sempre para vocês, né? Pensamentos, sentimentos, emoções e palavras ficam que nem nuvem, igualzinha a nuvem, fica rodando. Aí às vezes forma aquela tempestade. A nuvem vai se enchendo e vai ficando escura até que uma situação desagradável acontece dentro de casa, uma briga, um conflito, uma separação. E aí você não sabe por quê. E aí é disso. Então, a reprogramação energética, ela é o começo. É por aqui que você começa. Depois, e eu gosto de dizer assim, ó, nem todas as casas vai pedir tudo. Tem casas que só a reprogramação energética é suficiente. Tem outras que não. As casas são organismos vivos, como nós. E cada uma é diferente da outra. Nenhuma casa é igual. Nenhuma. Nem mesmo um apartamento em cima do outro é diferente. Isso comprovado cientificamente através de medições radiestésicas, através de medições geobiológicas. Você consegue perceber isso, que elas são diferentes. Porque quem compõe a casa são pessoas diferentes. Tá? Então a geobiologia ela vai analisar o terreno, as informações energéticas acumuladas na história daquela casa lá embaixo da terra, que a gente não enxerga. Não sabemos o que tem lá embaixo, por quanto tempo, se passa rio subterrâneo, se não passa. Eu já peguei casas que tinham cemitérios de 600 anos atrás, a 100 metros de profundidade. Como é que a gente vai saber disso? Só fazendo geobiologia, porque terra, bio-vida, logia, estudo. Então ele vai estudar a vida da Terra. Olha que incrível isso, né? Se eu pudesse escolher, Liz, eu posso escolher só uma. Então faça geobiologia. Sempre. Porque primeiro, antes da geobiologia, tem que fazer a reprogramação energética para daí fazer a geobiologia. Tá? Temos o Feng Shui tradicional. O Feng Shui tradicional, ele vai fazer uma intervenção física. Daí sim eu consigo fazer todo o projeto de interiores, toda a decoração de interiores. Quando vocês chegam até mim,
e que tem essa possibilidade. Senão a gente faz o que é possível, né? Troca as almofadas, se é possível trocar a cabeceira de cama ou não, se é possível, nem sempre a gente consegue trocar a porta de entrada, enfim, faz o que é possível, tá? Em casas é mais fácil, né? A arquitetura oriental, por que vocês acham que as casas elas tinham a porta da frente, dos fundos e das laterais? Porque as casas são organismos vivos, elas são cíclicas, assim como nós. O Feng Shui ele vai mudando de 20 em 20 anos, então às vezes a porta da frente não é tão auspiciosa quanto a porta dos fundos. A arquitetura oriental já sabe disso há mais de 5.000 anos. Então são harmonizações, todas elas diferentes, todas elas compõem o ambiente da melhor forma possível. E quando conseguem fazer tudo, nossa, eu digo que a tua casa voa, de tão boa que fica. Agora tem essa outra técnica, essa outra ciência, que ela também é tão milenar quanto, que é a cabala da casa. Gente, a cabala da casa eu tenho aqui em casa, acredito que, meu Deus, eu acho que já há uns 5, 6 anos, mais ou menos isso. E há umas 2 semanas atrás, eu coloquei a cabala, a árvore da vida, aqui dentro do meu home office. A sensação que eu tenho é uma sensação de que eu tô com mais proteção do que a minha casa já tinha. Proteção mesmo, proteção energética para não ter que ficar com esses pensamentos absurdos. A cabala da casa, ele é como se fosse um projeto elétrico. Então a gente instala a árvore da vida e a gente não vê as fiações desse projeto elétrico, né? Que são os 22 caminhos. O que acontece? Esses caminhos, eles parecem invisíveis quando a gente instala a árvore da vida. É a mesma coisa que a fiação. A fiação elétrica fica dentro das paredes e você não vê, mas você vai lá no interruptor e liga a luz. A cabala da casa é isso. A gente aciona essas bolinhas, essas sefirot, para acender as luzes dos chakras dentro de casa. Acender interruptores, isso mesmo. Então a cabala da casa é muito... Gente, é uma outra sensação. É uma outra sensação, é um outro conhecimento. E eu já fiz vários testes aqui dentro eu fiz a minha cabala, a primeira vez que eu fiz a cabala, gente, eu acho que já há mais de 6 anos que eu tenho a cabala, porque eu já fiz 2 vezes na minha casa, então a gente sempre refaz ela de 2 em 2 anos, eu refaço, né, mas é sempre indicado, sempre fazer atualizar. E eu fiz já 2 vezes, a primeira vez eu fiz na sequência de 40 dias, né, na segunda vez eu fiz ela rápido. Quando eu coloquei ela rápido, as coisas aqui dentro de casa tomaram um rumo muito estranho. Se eu contar pra vocês, muitas de vocês vão dizer, Liz, isso não funciona. Faz um teste pra você ver. Teve vezes que eu fiz a cabala e eu tive que... Aconteceu comigo aqui no escritório que eu não consegui fazer. Eu não consegui, eu fiquei uma semana sem fazer, porque eu tenho que fazer ela uma vez por semana, né? Dando sequência sempre, eu dou um tempo até estabilizar a energia e volto a mexer de novo. E quando eu fiz aqui a minha cabala daqui do escritório, teve uma semana que eu não consegui mexer. Eu digo, opa, então não é pra mexer, ok, tudo certo, não vamos mexer. É assim que funciona, você tem que escutar o que as casas estão dizendo, porque os ambientes falam com a gente, é só ouvir. Tem que treinar o sentir. E a gente sente isso no corpo, as sensações do nosso corpo. O nosso corpo cansa, o nosso corpo sente dor, a gente fica desconfortável, a gente fica irritada, não consegue dormir, não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue conversar. Essas sensações são provocadas pelos desequilíbrios dos ambientes. Agora eu vou falar de uma outra harmonização, que é uma harmonização que eu intuí. Porque a harmonização da numerologia do imóvel, o que tinha por aí era uma questão de seguir, né? De seguir, mas não era uma coisa de sentir, porque cada ambiente é diferente. Então, como eu intuí essa harmonização da numerologia do imóvel? Primeiro que eu já tenho mestrado, eu gosto de dizer mestrado porque realmente há um mestrado em numerologia cabalística. Segundo que não tem literatura de numerologia de ambientes, então você tem que saber o que o número está expressando. Portanto, cada número que está na sua porta tem uma lição para você aprender na sua casa. Só que a lição é para todos. Só que todos, cada um está num nível de conhecimento, numa missão de vida diferente, cada um está aqui com um destino diferente, cada um aqui está com pensamentos e situações e profissões diferentes dentro de casa.
E aí o que acontece? Aquele númerozinho que está lá na porta da sua casa é uma lição. E até não aprender a lição, ele vai ficar enviando essa informação. Então, a harmonização da numerologia do imóvel, ela faz com que você tenha uma certa acessibilidade maior para realizar, para aprender essa lição. Através da radiestesia, então, você capta esta informação do campo energético do ambiente, do campo energético dos moradores, e a gente analisa isso, como isso pode ser, como é que eu posso dizer, mais simples, né? Atenuar essa lição. Eu fiz a minha numerologia aqui, faz um ano, faz alguns meses que eu tirei já as harmonizações, que já passou do tempo, até eu tenho que postar os vídeos de novo para vocês saberem como é que funciona. Mas é uma coisa muito interessante, porque trabalha com geocrons, com os filtros de geocrons, que é o círculo, quadrado, retângulo, né? Que eles interferem na numerologia. Um quadrado tem 4 lados, então é o número 4. E a gente trabalha de dentro, na porta de entrada, pro lado de dentro, pro lado de fora. O lado de fora pertence ao condomínio, pertence a, enfim, a rua, né? A gente trabalha pro lado de dentro. Então, veja, são harmonizações. Essa harmonização da numerologia do imóvel, ninguém faz dessa forma, é só a Casa Ouros. Só a Casa Ouros que faz dessa forma. Então, vejam, nenhuma dessas ferramentas, ela vai substituir o cuidado da família. Elas existem para ajudar a cumprir o seu verdadeiro papel, que é cuidar das pessoas que vivem dentro das casas. E agora eu quero deixar, gente, já estou falando há um tempão, né? Quero deixar algumas perguntas para vocês refletirem. Minha casa favorece o meu descanso? Anotem isso e reflitam sobre isso. Minha família conversa dentro de casa? Existe um ambiente onde todos gostam de permanecer? O que minha casa faz todos os dias para cuidar de mim? Talvez as respostas estejam muito mais próximas do que você imagina. Para o nosso encerramento da nossa conversa, que foi uma conversa muito interessante, né? Luxo arquitetônico. Eu sou uma arquiteta diferente, a minha arquitetura é diferente. Eu falo com as casas falam comigo. Que é maior luxo que esse? De você conseguir ouvir os ambientes, de você conseguir sentir os ambientes, de você conseguir, através de uma reprogramação energética, você dar a vida à casa, às pessoas que moram. Que é uma arquitetura mais de luxo do que essa, de uma pessoa, de uma moradora, porque ela já é moradora da Casa Ouros, de me contar feliz da vida e dizer o seguinte: Lizzy, eu consegui não ser reativa, eu consegui pensar antes de responder, eu consegui respirar antes de responder. Gente, isso é um luxo de arquitetura. E isso aconteceu depois da reprogramação energética da casa dela. Ela percebeu isso, ela sabia que ela tinha que mudar, não é que ela não tinha conhecimento, ela tinha conhecimento, mas ela não conseguia saber como. E aí, depois que eu fiz a reprogramação energética na casa dela, gente, ela ficou tão feliz, mas ela ficou tão feliz, que ela chegou pra mim e disse assim: Liz, eu consegui. São anos tentando e eu consegui. E agora ela tá num processo assim, ó, muito maravilhoso. Pra gente encerrar, se existe algo que eu aprendi em todos esses anos como arquiteta, é que um verdadeiro luxo não está naquilo que mostramos aos outros. Está naquilo que vivemos todos os dias. Talvez luxo não seja morar em uma casa maior. Talvez luxo seja chegar em casa e sentir paz, dormir bem, ter saúde, conversar com quem você ama, criar filhos em um ambiente que fortaleça a família, envelhecer sabendo que a sua casa participou da construção da sua história. Porque a arquitetura não é apenas construir paredes, é construir um lugar onde a vida possa florescer. A Casa Ouros cuida da sua casa para que ela cuide de você.